Feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, aquieta a sua alma, volta agora para o seu espírito. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro, abençoando cada um dos irmãos. Nós estamos aqui hoje para cultuar o Senhor, estamos aqui hoje para recebermos do Senhor revelação, sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Edifica-nos, que cada um de nós possamos sair daqui alimentados, nutridos, como rebanho que somos do Senhor. Eu oro, ó Deus, e quero declarar que hoje o Senhor estará trazendo respostas, direção, convicção, clareza a respeito, ó Deus, de decisões que os meus irmãos terão que tomar. Mas eu oro também para que no meio da palavra, no decorrer da palavra, milagres possam acontecer. Pessoas possam nascer de novo. Ó Deus, aquele que está oprimido possa ser liberto em nome de Jesus. Ó Deus, aquele que está enfermo seja curado em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa remover todo fardo, todo peso, toda opressão, todo cansaço, trazendo um alívio, porque o fardo do Senhor Jesus é leve e suave. Eu os abençoo e declaro, ó Deus, que haverá revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade, em nome de Jesus. E todos digam amém. Irmão, olha para o lado aí. Nós estamos num feriado. Olha o tanto de gente que tem aqui hoje. Aleluia. Podemos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor? Por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Aleluia. Quantas pessoas aqui foram alcançadas no ano passado e nesse ano? 2024, 2025, levanta a sua mão e faz assim. Quem foi alcançado, quem estava desviado, reconciliou, faz assim com a sua mão. Nesse ano, olha só, olha o tanto de gente que foi acrescentado em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Vamos lá, vamos fazer silêncio agora, para a gente compartilhar a palavra. O título da palavra é As 5 Pedras da Graça. Nós iremos falar a respeito de uma história muito conhecida, Davi e Golias. É uma história na qual, com certeza, me dá a sua atenção. Vamos ver essa movimentação. É uma história muito conhecida na Bíblia. Você vai falar, pastor, essa história eu já sei. O que o senhor vai falar de novo aí? Olha, você vai ver que tem algumas verdades que nos foram reveladas aqui. Não é a palavra da sua revista. Pastor Aloysio compartilhou ela de manhã, mandou para nós. Então, eu vou já encaminhei para os exploradores, para os líderes, está aí com eles vão encaminhar para cada membro da célula deles, né? Mas eu creio que você vai ser abençoado. E quero ensinar algo para vocês aqui. Vamos fazer silêncio, queridos. Importante para a sua atenção. O Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. No Velho Testamento, um cordeiro era sacrificado para que houvesse o perdão dos pecados. Amém? Lá no tabernáculo, né? Ali sacrificava-se o animal no altar de holocausto, colocava ali, era queimado aquele animal, pegava-se o sangue e aspergia no caminho até lá o tabernáculo, no Santo dos Santos, em cima da tampa lá daquela arca da aliança, e ali nós desfrutamos do perdão. Toda essa simbologia aponta para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz do Calvário e nos trouxe o perdão dos pecados. E Ele fez isso de uma vez por todas. Ou seja, quando você e eu, nós lemos o Velho Testamento, nós temos que entender que muitas coisas que estão ali apontam para uma realidade do Novo Testamento. Vocês estão me compreendendo? Canaã
aponta para uma realidade na nova aliança. Golias. Davi aponta para uma realidade na nova aliança. E eu quero compartilhar isso com você aqui hoje. Amém? Abra a sua Bíblia. Está lá em 1 Samuel capítulo 17. Deixa eu ler uma parte desse texto. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. E aqui tudo tem um significado, essas cidades. Depois eu vou compartilhar com você. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. No vale de Elá também tem um significado. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do outro da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Golias tem um significado, nós vamos compartilhar. Gate também. Nada na Bíblia é por um acaso. Você sabe qual é o significado do nome de Jesus no hebraico? Yeshua. Jesus no hebraico é Yeshua. Sabe o que significa? Salvador. Então tudo nas escrituras, nada é por um acaso. Até os nomes, nomes de locais, nomes de pessoas, tudo tem um significado espiritual. Sigamos adiante. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze. E quando especifica o material, está falando de um significado também. O bronze aponta para o juízo, aponta para a condenação. Você sabe, irmãos, olha aqui comigo. Você sabe que no tabernáculo, que era onde Deus pediu para Moisés construir, mandou fazer a Arca da Aliança, que era onde Deus se manifestava no Velho Testamento, onde tinha aquela arca, que tinha aqueles 2 querubins com asas levantadas assim, eles ajoelhados, aquela tampa de ouro e aquela caixa quadrada de ouro, era onde Deus falava. Só que no tabernáculo tinha alguns móveis, tinha a Arca da Aliança, que até tem no filme Indiana Jones, estão lá à procura da arca, que daquele filme, os mais antigos aqui, estava à procura da Arca da Aliança, que era no lugar santo, no Santo dos Santos. No lugar santo havia lá um outro móvel, um candelabro, que é aquele castiçal, judaico de várias hastes, 7 hastes, alguns 9, outros 12. Tinha também ali uma mesa onde tinha uns incensos, que subiu o incenso, ele aponta também para a oração dos santos que sobe. Tem ali a mesa dos pães, da preposição. Eram móveis que tinha dentro do tabernáculo, daquela parte coberta. Mas do lado de fora, naqueles desenhos, se tiver um desenho aí do tabernáculo, pode projetar aí para eles. Do lado de fora, que era um cercado de pano, tinha um altar de holocausto. Qual que era o material desse altar? Bronze. Porque ali colocava o fogo no cordeiro que era sacrificado, até virar cinza. E era tirado desse cordeiro que era sacrificado, algumas peças de carne para alimentar os sacerdotes, o peito e a coxa, mas era retirado também o sangue, no qual trazia o perdão dos pecados da comunidade judaica. Mas voltando para cá, está vendo que a Bíblia é rica, irmãos? Nós precisamos de ler a Bíblia e estudar. Por isso que eu convido vocês a fazerem um seminário. Você vai aprender isso tudo lá. Tem um altar de bronze, que aponta para juízo, condenação. Qual que era o material que havia sobre Golias? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Mas sigamos adiante. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Haste na sua lança com eixo de tecelão e a ponta da sua lança com 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saíis formando-os em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul?
escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E olha só, disse o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do filisteus, espantaram-se e tremeram muito. Só um parênteses. Está vendo que Golias falou assim: olha, pega um representante, o melhor guerreiro que tem em Israel, pega o mais corajoso e coloca para lutar comigo. Golias tinha mais de 3 metros, gigante. Era fortíssimo. E aí, ele falando isso, o que ele trouxe no meio do povo de Deus? Saul não era um líder com coração apropriado. Saul era um líder carnal. E ele ficou com medo. O que esses representantes estão falando? Golias aponta para o diabo. Quando fala para nós: não vai dar certo. Vai faltar o dinheiro. A enfermidade vai chegar na sua casa. Não vai ter uma renda na sua velhice. Não vai casar. Não vai passar no vestibular, não vai ter sucesso. Isso era o que o Golias estava fazendo. Trazendo o quê? Medo. Preste atenção, aqui comigo. E como que ele trouxe medo? Falando o mal contra os filhos de Deus. Agora, como é que o diabo fala coisas para nós hoje? Todo mundo coloca o dedinho aqui. Tem hora que o diabo lança, sabe o quê? Dardos inflamados na nossa mente, pensamentos malignos, que nos traz medo e abatimento. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas olha só, Golias aponta para o diabo, mas, depois nós vamos ver, Davi entrando na história aqui. Davi aponta para quem? Para Cristo, o Salvador. Ele nos representou. Lá na cruz do Calvário ele venceu o diabo. Lá na cruz do Calvário ele pisou na serpente na cabeça dela e esmagou. Lá ele deu a vitória para nós. Fala assim: Cristo, fala assim, o Senhor Jesus Cristo é o meu representante. Fala para esse irmão do seu lado, fala assim: meu irmão, nós dois temos um representante que venceu a batalha por nós. Aleluia. Quem crê diz amém. Vocês estão compreendendo aqui, tanto que é rica a palavra? Vamos fazer silêncio agora. Davi era filho de Efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul já era velho e adiantado em anos entre os homens. E aí, eu vou resumir aqui para vocês. O pai de Davi, Jessé, pede para Davi levar 10 queijos, pães também, para os irmãos. Davi estava na casa dele, no campo, cuidando das ovelhas. Era o mais novo. O pai dele, Jessé, falou: olha, Davi, vai lá na guerra, lá na peleja, e leva alimento para que Israel vença a batalha. Jessé, nesse aspecto, aponta para Deus Pai. Davi aponta para Deus Filho, Jesus. O Pai enviou o Filho para dar alimento para nós vencermos a guerra. Vocês estão me entendendo? Jessé manda o filho, Davi. Sabe qual que é o significado do nome Davi? Amado. O pai envia o filho amado para levar o quê? Alimento. Ele é o pão vivo que deu força para Israel vencer a batalha. Está aqui um quadro do Senhor. Irmãos, não é muito linda a palavra? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É lindo. Nós temos que ler a palavra e pedirmos ao Senhor revelação. Vamos fazer silêncio aqui, vamos seguir adiante. E olha só, verso 21.
os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então Davi ainda a falar com eles, e eis que vinham subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, aquele que queria lutar no duelo, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi, e Davi o ouviu. Golias estava falando para Saul, e estava falando para os judeus, e eles ficaram com medo da derrota. Mas Davi, aquele que sabe que é amado, imagina só, irmãos, qual que é o seu nome? Nós temos até acho que tem um irmão que é goiano, o nome dele é Amado, Amado Batista, né? É engraçado, né? A gente fala Amado, a gente associa muito que Amado Batista, você fala do nome artístico, não sei nem se é o nome dele, mas Davi era amado também, mas não era Batista, né? Mas era amado, o verdadeiro amado do Senhor, amém? Mas ó, esse era o nome dele, aquele que é amado. Fala assim, repete comigo, fala assim: aquele que sabe que é amado, não tem medo, vence o inimigo. Davi não tinha medo. Fala assim: Davi não tinha medo, porque sabia que era amado desde a infância. Quando era pequenininho, era amadinho. Foi crescendo, virou amadão. Mas sabia que era amado. Mas sigamos adiante. Verso 24. E aí, Golias continuou a insultar. Mas olha só o que Davi falou então, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Porque o rei Saul falou: a quem matar o filisteu, eu vou dar direito de casar com a minha filha e entrar na linhagem real, e vai ficar isento de impostos. Fala, graças a Deus. Irmãos, imagina, 30% ali, liberado, e muito mais ainda. Davi ouviu isso, perguntou, qual que é o direito? Mas olha só o que Davi fala a respeito. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha aqui para mim, vou falar algo forte aqui, preste atenção. Você sabe o que você tem que falar para essa luta que você está enfrentando? Para esse inimigo que está à porta, que está falando para você: você não vai conseguir, você não vai ter o dinheiro, você não vai ser curado, você não vai sarar dessa enfermidade na mente, nessa luta na sua mente, você não vai conseguir casar, ter dinheiro, passar na universidade. Tem que falar o que Davi falou. Quem é esse incircunciso? Quem é esse inimigo? Quem é essa luta? Davi, ele posicionou e falou assim: essa ação maligna vai cair por terra. Ele posicionou, e olha só, e aí, sigamos adiante aqui. E aí Davi se dispõe a pelejar, verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça, meu rei, o coração de ninguém por causa dele, não fica com medo, teu servo irá pelejar contra os filisteus. Quero só fazer um parênteses aqui, homens, nós vamos falar e vamos orar sobre família. O homem tem que ser esse: colocar a mulher para trás e falar assim: meu bem, fique em paz, eu vou pelejar essa batalha e nós vamos vencer, seja ela qual for. Nós estamos vivendo uma geração de homens frágeis,
que de repente aparece um leão, o homem vai lá e empurra a esposa para frente. Vai lá, meu benzinho, luta, luta, luta. Vai lá, benzinho. Não é o caso nosso. Aqui tem homens de Deus. Mas no mundo, são esses homens frágeis, efeminados, frágeis, fracos. Mas Davi não. Davi chega e fala: não, meu rei, deixa comigo. Eu vou lá batalhar. Mas ele não foi confiado em si. Olha só o que ele fala. Né? Saúl ainda fala: você é muito monstro, no verso 33. Mas olha só, Davi fala: respondeu Davi a Saúl: teu servo apacenta as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-me pela barba e feri e o matei. Matei também um leão, dizendo ele. E olha só, irmãos, aí o rei Davi vira para ele e fala assim: ó, vai, então vai, Davi. Mas preste atenção, queridos, olha aqui para mim. Está vendo que essas lutas que nós passamos é só uma preparação para outras batalhas que virão. Mas é Deus te capacitando a ter a autoridade sobre o inimigo. Antes de Davi matar o gigante, ele matou um urso. Ele matou um leão. E isso para defender o quê? Ovelhas. Do pai dele. Eita, aqui dá outra pregação que não está aí. Ele foi lá pelejar e dar vida pelas ovelhas de Deus. Líderes, discipuladores, líderes dos kids, dos jovens. Quando você está se desgastando por causa das outras ovelhas do pai, você está agradando o coração de Deus. Quando você está se dispondo a entrar numa batalha em favor de outros, o pai se alegra. Esse é o nosso chamado. Amém? Davi poderia falar: não, leve essa ovelha do meu pai, deixar o leão comer, vou deixar o urso levar. Mas não. Fala assim: aqui não. Faz assim todo mundo. Aqui não. Aqui nós vamos guardar as ovelhas do pai. Mas olha só, sigamos adiante. E aí Davi se posiciona e fala: olha, e vira para Golias e fala: seu incircunciso, eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Vai lá, pega as pedras. Primeiro Saul tentou colocar a armadura dele, que eram as mesmas armas, as mesmas armaduras de Golias. Ele queria colocar, o rei Saul queria colocar em Davi. Davi falou: não vou lutar com essas armas. Ei, olha aqui para mim, isso aqui também aponta para uma verdade. Nós não lutamos as nossas batalhas com as mesmas armas que as pessoas do mundo usam. Nós lutamos as nossas batalhas por meio do Espírito Santo e da oração. E aí Davi falou: não quero isso não, eu vou lá somente com 5 pedras. E aí Davi pega a pedra e manda na testa de Golias. O gigante cai. No que ele cai, aí Davi, depois que ele cai, pega a espada de Golias, corta a cabeça e sai vencedor da batalha. E o exército de Deus saiu vencedor. Israel se tornou vencedor. Mas olha só, eu quero mostrar aqui para vocês algumas verdades que tem nesse texto também. Quando diz, no verso 1, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Qual lugar? Éfes Damim. Fala assim: Éfes Damim, que era onde o inimigo estava. Mas você sabe como que esse inimigo estava? Cercado pelo sangue. É o significado desse nome. Éfes Damim, a cerca de sangue. Quando o diabo chega diante de Deus e fala: olha, Jó te adora, Jó te serve, porque ele está cercado de bênçãos. É a mesma palavra dessa cidade. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, o inimigo
está à espreita, mas você está cercado pelo sangue de Jesus. Querido, o sangue de Jesus te guarda, te protege. Segundo, no verso 2: porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá. Fala assim, vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então, onde o povo de Deus estava? No vale de Elá. Você sabe o que significa? Sabe o que significa? Carvalho, madeira forte. Aonde é que nós devemos estar acampados? Diante das batalhas, do inimigo nos cercando. Primeiro saiba que o sangue de Jesus tem poder e te cerca. Mas segundo, estava no vale de Elá. Sabe o que significa vale de Elá? Madeira forte. Qual que é a madeira mais forte desse mundo? A cruz do Calvário. Você tem noção dessa madeira na qual foi fincada na terra e Cristo crucificado nela? Por causa dessa madeira, a madeira forte que nos trouxe a vitória sobre o inimigo. Fala assim, meu irmão, essa madeira aponta para a cruz. E o nosso lugar de batalha é onde o Cordeiro de Deus morreu. É lá que vencemos as nossas batalhas. Aleluia. Aleluia. Agora só que é o seguinte, o diabo sabe que ele não pode mais com você e comigo. Mas você sabe o que ele quer fazer contigo e comigo? Lançar medo. O que o diabo tem? Medo, morte e derrota. O que ele quer lançar então sobre nós? O que ele tem. Ele está debaixo de condenação. Ele quer lançar condenação em nós. Porque ele dá o que ele tem. E ele tem medo de Deus. Porque ele treme diante de Deus. Ele sabe quem é o Senhor. Mas o que ele quer fazer então? Lançar. Olha aqui para mim. O diabo fica lançando setas na nossa mente. Para que sejamos tomados de medo. E deixamos de acreditar que nós somos cercados pelo sangue de Jesus. Que lá na madeira forte nós desfrutamos da vitória. E aí quando nós somos tomados de medo, ansiedade, preocupação, enfermidades, um monte de lutas na alma. Então o que ele faz? Ele fica ali. Está lembrado de um dos textos que diz, das escrituras que diz que o diabo ele não é um leão, ele é como o leão que está ao nosso derredor, rugindo. Nós estamos cercados pelo sangue, estamos firmados na cruz do Calvário. O máximo que o diabo faz é ficar ao derredor rugindo. Rugindo o quê? Como um leão, falando o quê? Trazendo o quê? Culpa, condenação, acusação, por causa dos seus e dos meus pecados. Mas saiba de uma coisa, fala assim, os meus pecados foram perdoados na madeira forte. Meu irmão, vocês estão entendendo aqui? Mas sigamos adiante. Ele tenta nos intimidar, Golias, com medo, falando que nós não iremos obter êxito. Mas eu quero falar um pouco mais de Golias. Sabe o que significa o nome Golias? Exilado. Quem estiver aqui no teclado, sobe aqui para mim, por favor. Golias significa exilado. Mas no texto diz que Golias era Golias de Gate. Está falando da cidade onde ele nasceu. Sabe o que significa Gate? Lagar. Aonde que se pisava as uvas. Mas o lagar aponta para a ira de Deus. Aonde olha aqui para mim, aonde também é pisado a azeitona. Ela é prensada para sair o azeite que aponta para a unção. Cristo foi moído na cruz. E dele saiu a unção que trouxe a salvação para todos nós. Mas deixa eu falar para vocês aqui. Olha só o que significa Golias de Gate, juntando as duas
os dois significados. Aquele que foi exilado. O diabo foi exilado. Ele estava no céu. E porque ele se achou como Deus, e levou uma terça parte dos anjos, Deus, o Pai, o exilou, lançou na terra. E hoje ele está nos principados. Ele está exilado do céu. Ele não pode mais entrar no céu. Ele está fora. Então olha só, Golias de Gate, aquele que foi exilado, está debaixo da ira de Deus. Preciso falar algo para vocês. O diabo fica lançando o tempo inteiro na nossa mente que Deus está irado conosco, que por causa dos nossos erros Deus está irado. O nosso Deus se ira? Sim, Ele se ira. Ele se ira contra o pecado? Sim, Ele se ira contra o pecado. Mas o pecado foi tragado de todos nós. Lá na cruz, Cristo pegou o pecado de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. E lá na cruz, a ira de Deus veio, porque Jesus Cristo falou: Pai, Pai, por que me desamparastes? Eli, Eli, sabactame. Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou o Filho? Deus sendo Deus e o Filho sendo Deus. Por que Ele desamparou? Porque naquele momento o seu pecado estava sobre Ele. Aquele castigo que me trouxe a paz, como diz o profeta Isaías, foi feito lá na cruz do Calvário. Então, a ira de Deus veio, e ela virá, mas não é agora. Porque agora nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Que foi isso que Jesus leu as Escrituras quando estava numa sinagoga. A ira de Deus veio. Mas o diabo fica falando para você: Deus está irado contigo. Querido, eu preciso falar algo para você. Deus não está irado contigo. Porque a ira de Deus já veio sobre Jesus. Fala assim: eu sou filho amado de Deus. Nós estamos em Cristo, dentro de Cristo. A ira de Deus veio sobre ele. Por isso que o Pai virou de costas para Jesus, para que ele não virasse de costas para nós. Porque hoje você sabe o que está sobre você? O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então não há mais ira da parte de Deus para conosco. Claro que Deus não se agrada quando pecamos. Por que Ele não se agrada? Porque o pecado vai nos fazer mal. Sim ou não? Sim. Mas Deus está irado contigo? Não, porque o sangue te aprova. O sangue remove o pecado. Fala assim: graças a Deus. Aí alguns podem falar: vai pastor, então vou sair pecando? Não, se você pensa sempre, você ainda não nasceu de novo. Você está no nosso meio, talvez até tomou banho de piscina, mas está indo para o inferno. Porque quem nasceu de novo, peca, erra feio de vez em quando, escorrega não, toma um tombo e cai de costas, fica até sem ar. Mas ele levanta e fala: não, isso não combina comigo. Isso não combina com a minha natureza. Não dou conta disso não. Foi até bom na hora que eu pequei, mas agora, que trem ruim, estou com angústia, estou com peso. Porque você mudou a natureza. O seu coração era de pedra, agora você tem um coração de carne. Fala amém. E olha só, o povo de Deus foi livrado de Golias e da derrota, não foi porque tinha um bom comportamento, foi livrado porque havia um representante. Você sabe quem é que me livra do mal? O meu representante. Ele lutou por mim, ele saiu do céu, se vestiu de homem e venceu o inimigo lá na cruz do Calvário. Ele me representa. Quantos aqui tem Cristo como representante? Fala amém bem alto. Amém. Aleluia. Ele é o meu representante, ele peleja por mim. Quando Golias se apresenta diante de Israel, ele é o exilado por causa da ira de Deus. Mas ele tenta projetar isso em nós. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. O Senhor levou sobre si. Um dia a ira voltará.
que vai ser na grande tribulação. Mas nós não estamos diante da grande tribulação. Nós até cremos que os vencedores serão arrebatados, os filhos maduros. Uma parte da igreja ficará e passará pela última semana que foi proferida e foi profetizada em Daniel. E nos 3 últimos anos haverá ali a ira de Deus caindo sobre a terra e sobre os homens caídos, não sobre aqueles que ainda estarão aqui, que são filhos de Deus, serão guardados da ira de Deus. Você precisa de entender isso. Olha aqui para mim, queridos, olha aqui para mim, olha para mim. Eu sou pai. Uma das coisas que eu mais luto na minha vida como pai, sabe o que é? Eu oro, falo, Deus me ajuda a não ser um pai que condena. Outra coisa que com certeza nós devemos aprender nesses dias. Um pai que fica o tempo inteiro condenando. Eu quero ser um pai sábio. Eu até vou falar para meu filho, olha, não peque, não erre, que é ruim para você, tem consequência. O pecado ainda continua tendo a consequência do pecado. Deus não tirou a consequência do pecado, por nosso bem. Mas olha só, imagina só eu ficar acusando meu filho, falar, se você errar, você não entra em casa. Se você não tirar a nota acima de 5, a nota azul, quando você chegar em casa aqui, a porta vai estar trancada, você vai ficar do lado de fora. É assim que um pai faz? É assim que um pai faz? É assim que um pai faz? Um pai sadio faz isso? Se você errar, eu te mando embora. Faz sua mala e sai daqui. É assim que um pai faz? Mas alguns ficam achando que Deus é assim. Se eu errar, Deus vai lançar um raio na minha testa. Se eu errar, eu perco a minha salvação. Meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo entra e sai, o dia inteiro, entra e sai. Agora está dentro, agora está fora. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Quieto. Querido, tudo que Deus faz, tudo que Ele precisava fazer, Ele fez lá na cruz do Calvário. O perdão completo. Para tirar o quê? A culpa e a condenação do exilado. Golias, diabo. Nós não somos irmãos de Golias, nós somos irmãos de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o primogênito, Ele era o unigênito, e agora nós somos muitos irmãos. Cristo tem livre acesso a Deus? Cristo tem livre acesso a Deus? Sim. Nós estamos em Cristo Jesus, e por isso não há nada que impeça de eu estar na presença do Pai. Porque o pecado que estava sobre mim, Ele levou na cruz do Calvário. Ele retirou o pecado que estava sobre nós, o escrito de dívida. Por isso que quando você aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, você desfruta da salvação completa e perfeita na sua vida. Fala amém, irmãos. Essa é a obra do Calvário, uma obra maravilhosa. A equipe de louvor pode subir, por favor. O diabo fará de tudo para que você se sinta exilado e separado. Queridos, o meu filho não é exilado nem separado. O meu filho pode correr e me abraçar. O seu filho pode correr e te abraçar? Por que você acha então que Deus rejeita? Querido, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, você está em Cristo Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. Está lembrado ali do Egito? Os hebreus, olha aqui para mim, queridos, estavam há 430 anos no Egito. José desceu para o Egito. A família de José depois desceu. Jacó desceu. Eles ficaram lá na terra de Gósen. José se tornou governador do Egito. Depois vieram outros faraós, mas o povo hebreu ficou lá no Egito. O Egito aponta para o mundo. Só que aí chegou 430 anos depois. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Perdeu completamente o referencial do padrão das coisas de Deus. Mas, olha aqui para mim. Mas eles clamaram a Deus. E Deus falou, olha, então é o seguinte, já que vocês clamaram a mim,
pega um cordeiro, a Páscoa, pega um cordeiro, imola ele, sacrifica ele, leva para dentro da casa, come o cordeiro, em paz, desfruta com a sua família. Mas antes, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da casa. Eu vou mandar o anjo da morte, o juízo vai vir, mas aquele na qual estiver dentro da casa, que tem uma madeira forte, que é os umbrais da casa com sangue, já apontando para a cruz, você pode ficar em paz. O anjo vai passar, mas nenhum mal vai acontecer. Eles entraram para dentro, comeram, o anjo da morte passou, e todos os primogênitos de todos aqueles que não tinham sangue, morreram. Mas eu posso falar uma coisa, dentro dessas casas, tinha dois tipos de pessoas, uns comendo em paz, porque confiou na palavra, falou, vamos comer, porque Deus falou, que quem passar o sangue, pode ficar em paz. E alguns comeram em paz, pegaram lá a costela, comeram lá a picanha do cordeiro, comeram o cordeiro, feliz, rindo com a família. Só que tinha algumas famílias, que estavam com medo. Será que o sangue só... Será que só o sangue vai resolver? Mas eu estou brigado com a minha esposa, eu estou brigado com meu pai, eu estou aqui dentro da casa, o anjo vai vir, eu tenho minhas falhas, mas eu estou devendo aquele irmão, o José, não, mas eu errei. Você acha que daquelas casas lá, depois de 400 anos, eles vivendo no meio do mundo, você acha que eles tinham lá uma santidade? Não, tudo pecadores, cheios de falhas. Mas Deus escolheu eles e deu para eles o cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma família em paz, mas outra família angustiada, com medo, meia-noite, e agora o anjo vai vir, vai matar. Ai meu Deus, irmãos, tem noção? Comendo angustiado. Aí o vizinho egípcio gritando, porque o filho morreu. E ele lá angustiado, meu Deus, vai vir. Passa a noite inteira, debaixo de ansiedade, angústia, medo, condenação, que Golias lançou. Vocês estão me entendendo? A madeira forte, o sangue. Deus não colocou vírgula. Passa o sangue e comporte bem. Passa o sangue e seja perfeito. Passe o sangue. E mais alguma coisa, queridos, ele só falou uma coisa: passa o sangue e desfruta do cordeiro. Irmão, você sabe qual que é o mal desse século? O medo. Nós estamos dentro de casa, você sabe qual que é o choro e ranger de dentes? Você fica achando que choro e ranger de dentes, em alguns trechos da Bíblia, você fica achando que é o inferno. Não, é quando você chegar no céu, e Deus fala assim, por que você comeu, viveu uma vida angustiado? Eu não te garanti a salvação, você é meu filho. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou sendo claro aqui, vocês estão conseguindo entender? Duas famílias, uma em paz e outra angustiada, com base no comportamento. Pastor, mas e comportamento? Olha, comportamento glorifica o nome de Deus. Comporte bem, não para Deus chamar, comporte bem para glorificar o nome de Deus. Mas é quanto mais você sabe que você é amado e perdoado, mais você comporta bem. Sabia disso? Romanos capítulo 2, verso 4. É a bondade de Deus que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Quanto mais você prova da bondade de Deus, mais em retidão você quer andar, mais na sua força. Mas olha só, Davi é o amado. Só pode vencer Golias quem sabe que é amado. Fala assim, só pode vencer Golias quem sabe que é amado. E Davi falou que derrotou Golias, sabe por quê? Falou, você é um incircunciso. Sabe por que ele falou incircunciso? Porque a circuncisão, quem era da circuncisão,
era da aliança com Deus. Eu vou te vencer porque você não tem aliança com Deus, e eu tenho. Fala assim, eu tenho. Levanta a sua mão e fala assim, eu tenho uma aliança com Deus. Só isso. Ei, vem cá. Davi falou que ele era bom na mira? Davi falou que ele era mais forte que ele? Não. Qual que foi a arma? Olha aqui para mim. Confissão positiva da palavra de Deus. Eu tenho aliança, você não tem, por isso eu já te venci. Essa era a força dele. Ele não estava confiando em si, estava confiando no Deus da aliança. Oh, querido, somente aquele que sabe que é amado, que Deus tem uma aliança, é que pode vencer o inimigo. E olha só, aí você pode falar, pastor, mas como que é isso? Davi significa que ele era amado. Você sabe que a definição mais importante que nós temos a respeito do amor, você fica achando que você tem que amar a Deus. Sim, devemos amar, mas antes você tem que saber que você foi amado primeiro. 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor. Olha a definição bíblica do que é amor. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É esse amor que você tem que ter convicção. Está lembrado dos discípulos de Jesus? Pedro dizia, eu te amo, vou vencer qualquer batalha. Pedro estava firmado no amor dele por Deus. O que aconteceu? Quando veio a luta, negou Jesus, amaldiçoou Jesus, porque ele estava firmado no amor dele por Deus. Mas João, o único discípulo que estava no pé da cruz, o único discípulo que ficou ao pé da cruz. Você sabe o que João falava? Não que amava a Deus. Eu sou o discípulo a quem Ele ama. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. João ficou até o fim. Jesus fala na cruz, cuida da minha mãe, cuida dela. Quando você sabe que você é amado, você não tem medo da morte. A morte é um inimigo que já foi vencido. Pedro ficou com medo da morte, mas João não, sabia que era amado, que se ele morresse, o Pai o ressuscitaria. E é assim que somos nós. Bem a verdade, nós não morremos. Nós não precisamos ter medo da morte. Sabe por quê? Porque no dia que você fechar esse olhinho seu, vai ter um anjo te levando para o céu. Ah, mas eu morri de enfermidade. Por isso que eu falo que Deus cura toda enfermidade. Você pode até morrer na terra com enfermidade, mas logo quando você fecha o olho, seu corpo é completamente sarado. Vai receber um corpo novo e vai entrar no céu sem enfermidade, porque lá no céu não tem enfermidade. Oh, irmãos, tá bom esse negócio, não tá? Vocês estão me entendendo? Amém? Fala assim, eu sou muito favorecido, muito amado. O amor do Pai está em mim. Aleluia. Sabe que o único discípulo que fala que reclinou a cabeça no peito de Jesus foi João? Na ceia. Tem noção, irmãos? É que ele é grande. Chegar assim, colocar a cabeça no peito. Tem uns homens sistemáticos aqui que falam assim, não, já deu até agonia. Falou, como que tem coragem? Querido, reclinou, sabe por quê? Porque ele não tinha dúvida que ele era amado. Agora olha aqui para mim, por que você está com dúvida que você é amado? Ei, olha aqui, por que nós temos dúvida que nós somos amados? Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, diz as Escrituras. Se Ele pegou o que tinha de mais caro, mais lindo, mais poderoso, mais perfeito, no céu,
que era Jesus, e deu em troca de nós. Deus pegou o que havia de melhor. Ele não mandou um anjo, Ele não mandou Gabriel, Ele não mandou Miguel, Ele não mandou os anciões, Ele não mandou os querubins, os serafins, Ele não mandou nada. Ele pegou Jesus, o unigênito, o único que tinha. Deus falou assim: eu vou dar em troca, sabe de quem? Daqueles pecadores, porque eu os amo. Deus já provou o amor dele por nós. Mas olha aqui para mim, tem gente que fica achando que é as circunstâncias que provam. Os dias estão difíceis, então Deus, eu estou com uma dificuldade financeira, então é porque Deus não me ama, tem pecado em mim. Culpa e condenação que Golias lançou na sua testa. Bronze. As coisas não estão rompendo, deve ter coisa em mim. Queridos, o que nos falta é fé, da madeira forte, da cerca de sangue que nos guarda e nos protege. O que nos falta é sabermos que Ele já provou o amor dele por nós. Olha aqui para mim, quando eu e você não merecíamos nada, não foi lá que Ele nos achou, sim ou não? A salvação foi de graça ou por obras? De graça, não foi? Agora, se nós somos salvos pela graça mediante a fé, quanto mais vivermos a nossa vida. Fala assim: eu sou salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E o viver que agora vivo não é por obras, é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus falou o seguinte: se você não me obedecer, é impossível me agradar. Foi isso que Deus fala? Não, sem fé. Fé em quê? Na madeira forte. Fica de pé, por favor. Eu ainda vou terminar aqui o texto. O último exemplo que eu quero falar é a respeito da pedra. Olha aqui para mim. A pedra aponta para a palavra, porque a palavra de Deus foi escrita numa tábua de pedras. Hoje Ele escreveu num coração de carne. Mas olha aqui para mim. Essa pedra aponta para a palavra. Essa pedra aponta também para a graça. Número 5 é o número que aponta para a graça. Não dá tempo de eu te explicar, já estamos avançados de hora. Mas olha só, Davi pegou 5 pedras para vencer Golias. Quero te falar de 5 palavras de Deus. Ei, olha para mim, você não perdeu o grande final. Vou falar para você de 5 textos bíblicos, 5 pedras que você tem que ter na mão para jogar no seu inimigo, quando o diabo te acusar, te condenar e lançar palavras de morte, para que você não fique com medo. Olha só, primeira pedra, Romanos 8:31. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pedra, Romanos 8:32. Olha só, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Éramos pecadores. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele dá como? Mediante a bom comportamento ou graciosamente? De graça, fala assim, de graça. Todas as coisas. Tem alguma coisa que você precisa que é melhor ou maior do que Cristo? Não. Se Ele deu Cristo, o que Ele não vai te dar? Terceira pedra, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que vai ficar acusando os eleitos? Fala assim, eu fui eleito. Não é você que escolheu Deus. Romanos ensina isso.
João 14 também fala, não foste vós, João 15, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Deixa eu te falar uma coisa, quando você aceitou Jesus, Ele te convenceu, Ele preparou toda a cena e colocou o querer no seu coração para que você falasse o que Ele queria. Nós somos eleitos, ponto final. Deus te escolheu, o Deus que sabia o passado, o presente e o futuro. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Lança fora toda culpa e toda condenação. Verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fala assim, o Senhor está à direita de Deus, intercedendo por mim, e sobre mim não há mais condenação. Romanos 8, 1, isso aqui é só um adendo. Romanos 8, 1, 8, 1. Agora pois, vamos ler isso bem alto, no 3, 1, 2, 3, agora pois, lança essa pedra na cabeça de Golias, lança essa pedra na testa do inimigo. Por fim, a última pedra, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Falou assim, nada pode separar o amor de Deus sobre a minha vida. Fala assim, vamos lá, essa é forte, alguns aqui vai até ficar com medo de falar. Fala assim, nem o pecado pode me separar do amor de Deus. Pastor, o pecado, quando eu peco, eu fico afastado de Deus. Querido, isso é para aqueles que não têm o sangue, porque o sangue te aproxima do Senhor. Você sabe como que um homem poderia chegar no Santo dos Santos? Não era se o sumo sacerdote tinha um comportamento perfeito. Você sabe o que dava acesso a ele? A presença de Deus. Ei, vem cá, a última coisa. Você sabe o que dava acesso ao escolhido de Deus como sacerdote para entrar no Santo dos Santos? Era o comportamento dele? Era o que? O sangue do cordeiro que foi imolado lá de fora. Aí ele entrava com ousadia no Santo dos Santos, aspergindo o sangue do cordeiro, e ele estava diante da presença, e nem o mal sucedia a ele. Realmente, Deus não tem nada a ver com o pecado, mas o sangue foi a resposta para o nosso pecado. Lá na cruz, Ele nos aproximou definitivamente, uma vez por todas. Por isso nós vamos ceiar, vamos fazer isso em memória do Senhor. Nós vamos cantar uma canção, nada além do sangue, um refrãozinho só. Aleluia, vamos lá. Quem está sem a ceia, levanta a sua mão aí. Nós vamos cantar um pouco da canção aqui. Levanta a sua mão, os servos vão entregar para você os elementos. Os pecados e que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, o sangue lava os nossos pecados. E o que nos faz, cante bem alto. Faça dessa canção uma oração. Só um minutinho. Irmãos, essa canção, ela é direto do céu.
Pode cantar ela. Presta atenção na letra. Isso aqui é o Evangelho sendo cantado para nós. Você vai tomar a ceia. Fazemos isso em memória dele. É da obra perfeita dele. Por isso, em algumas igrejas falam: examina se não tem pecado em você. Claro que tem. Por isso que eu preciso do sangue. O sangue foi feito é para isso. Se você comportar bem, você não precisa do sangue. Ou seja, Jesus vem em vão, porque você é perfeito. Eu preciso do sangue. Quantos mais precisam do sangue aqui nessa noite? Quantos estão livres da culpa e da condenação? Aqui eu não vou te condenar, aqui eu não vou te acusar. Isso é trabalho do diabo. Aqui eu estou aqui para anunciar o perdão dos pecados. Amém? Novamente. O que nos faz brancos, sem pecado, aceitos como amigo de Deus, amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do aumenta a sua voz, aumenta a sua voz. Pão. Fala assim: este pão é o corpo do meu Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelas suas pisaduras, não é pelo meu comportamento, é pelas suas pisaduras que eu sou sarado, curado, abençoado. Ao comer deste pão, eu como de vida, de saúde, em nome de Jesus. Fala assim: este cálice é o sangue de Jesus, e nada além do sangue. Não é o meu comportamento que me justifica, é o sangue que me justifica. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pelo sangue, os meus pecados são perdoados. Pelo sangue, eu sou justificado, purificado, santificado, abençoado pelo sangue. Coma do pão e beba do cálice. Faça isso em paz. Mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alvo que a neve ser. Aleluia. Queridos, deixa eu abençoar a sua semana. No final vamos ter, olha aqui para mim, queridos, no final vamos ter uma reunião com os jovens aqui, não é isso, pastor Marcos? Tem mais 6 vagas por encontro juvenis apenas. Tem que fazer agora lá na secretaria. Deixa eu orar abençoando você. Coloca a sua mão assim, recebendo. Pai, eu abençoo a semana dos meus irmãos.
Quer declarar uma semana na qual eles não vão ficar debaixo de culpa e condenação, vão desfrutar de paz na presença do Senhor, sabendo que eles são muitíssimos amados do Senhor. Eu os abençoo. Livros do mal, livros da tentação, livros de todo intento maligno, mas venha o teu reino, em nome de Jesus. Passe lá no final, ali no canto, adquira o livro do pastor Marcos Vinícius, as camisetas que estão em promoção. Tenha uma semana poderosa, abençoada no Senhor. Deus abençoe os irmãos. Eu sou livre.